doutora Adriana Cecílio. Para quem está assistindo a gente, nós vamos iniciar agora o segundo episódio do nosso podcast do Digital TV Instituto. E nós vamos entrevistar hoje a doutora Adriana Cecílio, que é diretora nacional da Coalizão Nacional de Mulheres. É um coletivo de mulheres que lutam por nossos lugares em defesa dos direitos da mulher na nossa sociedade. Então eu vou pedir aqui, Adriana, você pode começar a nos explicar um pouquinho quem é você e qual é o trabalho da coalizão? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, uma alegria estar aqui conversando com vocês e poder falar um pouco sobre a Coalizão, que é um projeto coletivo, um projeto que nasce desse ideal de poder ser um espaço de mulheres que apoiam mulheres. Então, nós temos diversos movimentos feministas que têm pautas, cada um tem a sua maneira de agir, sua forma de atuar, e todos são importantes. E nós identificamos que seria necessário construir um espaço de militância que oferecesse conforto, acolhimento e afeto às mulheres que estão nos espaços de poder e principalmente, não digo principalmente, mas de forma especial aquelas que estão buscando ocupar esses espaços. Porque nós sabemos o quão difícil é essa trajetória para as mulheres. É sempre marcada por árduo, né? Muita violência, infelizmente. Muita violência institucional, muita violência por parte da mídia, Violência falas política, machistas, né? Uma violência política tremenda. Então, ter um ambiente, ter um espaço que reúne mulheres potentes, mulheres fortes, mulheres que são lideranças nas áreas, nos segmentos em que atuam, e essas mulheres estarem ali para dizer, olha, eu estou com você, aconteça o que acontecer, a gente vai estar aqui para te apoiar. Isso é algo que eu reputo e nós trabalhamos para isso, para ser um espaço revolucionário, porque nós acreditamos na força desse afeto, que é uma coisa que, infelizmente, né, o machismo estrutural tirou das mulheres essa possibilidade de nós exercermos a nossa sensibilidade como algo importante. Então, isso foi reputado como uma fragilidade. Se você é sensível, se você fala algo como isso, você fala sobre afeto, você é menininha, você não é pode bobinha, ocupar você perde a sua você força. é fofinha e tal. Isso não é verdade. Sensibilidade é uma força. Sim. Sensibilidade é algo necessário Sim. dentro dos espaços de poder. É uma outra visão de mundo, é um cosmomundo específico das mulheres, né? Então, aí vem a questão, qual é a importância das mulheres em lugares de poder, né? Mulheres nos lugares de liderança, tendo em vista que a nossa visão de mundo é diferente da visão de mundo dos homens. Não, com certeza. A grande diferença são as experiências de vida. Nós olhamos para o mundo sempre com os óculos das nossas experiências, das nossas vivências. Então, como nós interpretamos as situações, essa interpretação ela é permeada pelas experiências que nós vivenciamos e experienciamos. Então, há muitas coisas que os homens vivem que as mulheres não vivem. Então, preocupações que são próprias das mulheres, as mulheres sentem, porque elas vivenciam situações que as levam a pensar daquela maneira. Então, um exemplo que já é comum, mas que muitas pessoas ainda não refletiram a respeito, se você, por exemplo, estiver num Uber e o Uber mudar o caminho, o que um homem vai pensar? Esse cara quer me lograr, esse cara está fazendo um caminho mais longo porque ele vai me cobrar mais caro. Se você é uma mulher, você fica em desespero pensando que você será estuprada. Esse é o tipo de preocupação que a mulher sente por ser mulher e que os homens não vivenciam este temor. Não tem ideia. Não passa na cabeça. Então, se você não tem uma mulher dentro de um espaço de poder que traga essa vivência, que traga essa experiência, esse tipo de preocupação não está contemplado dentro das políticas públicas, não estará contemplado dentro das políticas públicas, não estará contemplado dentro do poder judiciário, dentro das empresas, dentro das empresas, exato. É por isso que nós temos um número gigante de assédio sexual em empresas, dentro mesmo de tribunais,
né, do executivo também e do nosso legislativo, que é muito patriarcal, né? Exatamente. E até você tocou num ponto muito interessante, a questão do assédio, né? O que é mais interessante é a nossa sociedade, ela normaliza uma série de violências Sim. contra as mulheres. Então a gente vê nos filmes e até nas músicas, né? Tem umas músicas bonitinhas que a gente gosta, ai, vai namorar comigo sim, se reclamar vai casar também, a gente acha fofo, mas na verdade é uma maneira de retirar a autonomia das mulheres. Isso não é E amor, né? Não é amor. E aí, dentro dos ambientes profissionais, aquilo que os homens normalizaram como uma forma de elogio, entre aspas, muitas vezes constrange as mulheres. Então, né, o homem chegar e fazer um elogio da roupa, fazer algum tipo de comentário mais pernicioso, a mulher fica sem graça, mas nós fomos ensinadas desde pequenas, fomos doutrinadas a boa menina é aquela que fica sentadinha, quietinha e não reclama de nada. Não reclama, né? Ela Senão não se você expressa. Incomoda. Exato. Né? Então, a dificuldade que nós temos, e por isso nós precisamos estar nesses espaços, é para dizer, olha, isto me incomoda. Quando nós temos mais mulheres, nós temos força para que essas mulheres possam dizer, isso me incomoda. E isso não poderia ocorrer dessa forma. Então, eu acredito, né, como nós tivemos um episódio de uma advogada que foi tirar a blusa em um tribunal, não é? E o promotor falou que ela estava fazendo um striptease, não é? Comentários assim nos desestabilizam, por exemplo, como advogado, você chega num tribunal e o juiz elogia a sua beleza. Pera, eu não estou aqui pela minha beleza, não é? Sim. Desestabiliza a nossa profissão. Isso acontece em todas as áreas. Não, a gente fala muito porque nós somos advogadas, então a gente conhece. Doutora também é mestre em Direito Constitucional, professora, advogada. A gente está nessa nossa área, nosso cosmo. Né? E que é bastante comum, né? Que acontecer em isso. eventos, por exemplo. Agora eu acho que melhorou um pouco, mas eu me lembro muito bem de vários eventos, né? Que você estava participando só você como mulher na mesa. Nossa. Aí o homem vai tentar te elogiar e fala, está aqui a doutora para enfeitar a mesa. Instantaneamente eu me senti um vaso de flor. Vaso de flor. Exato. Né? Tira sua autoridade sobre o assunto. Parece Ou que você seja, tá ali, me resumiu a um vaso de flor, né? Algo decorativo. E que parece simpático. Eu sei que as pessoas não fazem por mal. E aí fica aquela coisa, feminista é tudo chata, só reclama de tudo e tal. Só que é um processo de conscientização e de aprendizado. Desconstrução do patriarcal, desconstrução do machismo. Né? Eu tenho um colega que, em uma conversa, assim, como sempre, mulher minoria, eu na mesa com 3 homens, né? E aí ele fala, porque as delegadas, elas são muito nervosas, geralmente elas dão problema, nanana. Eu falei, para. Opa. Autolar. Vamos lá. Não são as delegadas. É que quando a mulher é mais enfática ou mais nervosa ou fala um pouquinho mais alto, ela é louca, ela é histérica, ela gosta de tumultuar, ela tem problema. Não é? O homem não. O homem é assertivo, o homem é forte, é firme. tem um temperamento forte. Né? Exato. A mulher é louca. É histérica. É histérica. Descompensada. Então, aí eu fiz esse comentário e você vê, é um colega meu que ele não é machista por natureza. Ele é um cara super legal. Eu gosto muito dele. Eu falo até que ele é meu casca de bala, né? Mas é a criação. Sim, ele foi criado no mundo machista, onde ele não consegue sentir essa diferença no comentário. Ele se desculpou, ele entendeu o que eu falei, porque não foi por mal, mas foi uma construção de vida. Mas aí você também tem uma normalização. Sim, exatamente. A sociedade desse comportamento, ensina né? Que isso é ok, que essa postura, essa fala, que as coisas são dessa forma. E aí por isso que incomoda tanta gente. Quando você fala sobre, olha, você precisa repensar esse modo de agir, né? Essa maneira de se relacionar com as pessoas. Aí incomoda. Nossa, como o feminista é chata. Como o feminista reclama de tudo. E na verdade não é isso. Não. É essa busca por fazer com que as pessoas compreendam que isso, lá na ponta, gera um prejuízo muito grande para as mulheres.
mulheres. Então, por exemplo, essa ausência das mulheres nos espaços de poder retira a possibilidade de nós levarmos a nossa voz para os espaços públicos, para os espaços decisórios. E em razão disso, muitas das coisas que acontecem com as mulheres não são compreendidas. O fenômeno da violência é um fenômeno que a sociedade está começando a compreender como é que ele acontece. E está sendo esse desafio. E aí as pessoas falam, não, a culpa é das mulheres, porque agora, por causa da Lei Maria da Penha, agora tem mais violência. Mas, na verdade, não. Por causa da Lei Maria da Penha, ela jogou luz na violência que já existia. Que já existia. Desde que é tão pouco não? O que é denunciado, né? E é tão mínimo o que é denunciado. Sim. Subnotificado, extremamente. Extremamente subnotificado. E, assim, existe uma coisa muito interessante com mulheres no legislativo. Por exemplo, mulheres lá. Nós tivemos um problema muito sério e anos para conseguir aprovar a legislação da pobreza menstrual, para que as meninas tenham os seus absorventes doados, né? E houve uma discussão no país, jornal, mídia, uma coisa simples. A menina precisa do absorvente para poder viver o seu dia a dia, né? Mas o nosso congresso formado por maioria de homens não entendia a necessidade. A respeito disso. Não. E essa informação de que as meninas deixam de ir à escola porque estão menstruadas e não têm dinheiro para comprar absorvente, isso era uma coisa que nem passava na cabeça. Exatamente. Da maior parte da população. Exatamente, porque não tem essa vivência, não tem porque esse não olhar. tem essa vivência. Os homens não menstruam, então eles não ficam pensando, tem um período do mês em que eu vou ficar com vergonha, eu não vou poder ir até a minha escola, porque se eu não tenho absorvente, eu não tenho como. Assim como eles também não entendem as consequências de um menstruar, né? Por que tem uma tensão pré-menstrual, né? Por que tem toda essa situação? Por que tem toda essa mudança? Porque dói tanto? Porque nenhum homem imagina que esse período, além de todo esse desconforto de você ficar sangrando e tudo, dói. Muito. Muito. Em alguns casos, muito mais. Para algumas mulheres, dá aquela sensação de cansaço. Só que a gente tem que acordar linda, se maquiar, arrumar o cabelo e fazer o seu trabalho do dia a dia como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E é um trator passando em você, né? Não, e esse ponto que a doutora Roberta comentou, né, sobre o quão atacado esse PL foi. E aí, retomando um pouco a questão da coalizão, justamente o que nós fazemos é oferecer esse suporte, esse esteio para as mulheres que estão lá. Então, por exemplo, nós temos várias parlamentares dentro da coalizão. E a gente percebe, invariavelmente, o tanto de violência que essas mulheres sofrem dentro do Congresso, dentro das casas legislativas, das mais diversas casas legislativas. Nós temos um número muito baixo de mulheres dentro dos espaços de poder. E aí o que acontece? Esse número ele é diminuto e dentro desse universo de mulheres existe um percentual de mulheres que não representam efetivamente os interesses das mulheres que estão ali, mas que reproduzem diversas posturas e pensamentos extremamente machistas. Então você tem ali, desse universo que já é pequeno, ainda um percentual... Uma fatia pequenininha. Né? Que acaba tendo tanta dificuldade para conseguir realmente pautar. E aí, o que a gente tem visto ultimamente é que as pessoas elas ficam empregando toda a sua energia para tentar se defender, para tentar fazer com que a gente consiga sobreviver com o mínimo de dignidade, mas não consegue trazer pautas importantes para as mulheres, porque a todo tempo elas precisam estar trabalhando para se manter viva ali dentro, exato, né? Sobreviver. E evitar que os nossos direitos eles ainda sejam mais prejudicados do que já foram historicamente. Então, eu acho que a última grande vitória que nós tivemos foi realmente no PL da pobreza menstrual. Foi. Porque os demais estão sendo discutidos e voltam, enfim, saúde da mulher, tinham PLs ótimas que também pararam. Não, só regressão, só tentativas de diminuir, de mitigar ali os direitos que já estão assegurados às mulheres. E eu ousaria ainda, então, até a afirmar que essa postura machista, patriarcal, que a gente tem institucionalizada no nosso país, isso também desmotiva que mulheres cheguem ao poder. Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. E eu acho, a gente
precisa muito pensar, né, nessa questão, nesse fenômeno. Por que as mulheres têm dificuldade para chegar e ocupar os espaços de poder? Elas têm dificuldade porque existe uma estrutura intrapartidária que não é democrática. Os partidos, eles têm os seus caciques, têm os seus prediletos, e muitas vezes essas lideranças partidárias, elas trabalham no sentido de a gente precisa colocar uma mulher que precisa cumprir cota, senão a chapa não vai ser aprovada. Mas não existe uma preocupação real em realmente empoderar aquela mulher, fornecer o dinheiro a tempo e destinar o dinheiro que seria para ela para a campanha dela e no tempo necessário, porque tem mulheres que recebem o dinheiro no último dia da eleição, não tem tempo de fazer o material de campanha. Então, assim, existe muita sabotagem interna também para que essa mulher não chegue. Aliado a isso, nós temos toda uma retórica dentro da sociedade que é contrária ao feminismo, taxando o feminismo como sendo contrário de machismo. E é muito importante aproveitar esse canal, que é um canal que vai acessar pessoas de uma maneira ampla, para dizer: feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é a ideia de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo é a busca por igualdade, é a busca por fazer com que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens e que não sofram discriminações de gênero, que não deixem de acessar os espaços por serem mulheres. E aí as pessoas vão dizer: isso é mimimi, isso não existe. Sim. Quantas mulheres vocês conhecem que deixaram de conseguir um emprego por causa dos seus filhos? Porque tem que cuidar dos seus filhos, porque a responsabilidade dos filhos é sua, porque tem que cuidar dos pais idosos, porque tem que dar conta da casa, porque o marido trabalha longe. Porque... Existe sim diferenças entre homens e mulheres dentro da nossa sociedade. Então, o feminismo, ele busca e ele luta por isso, para que as mulheres tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, a maior parte das pessoas é feminista sem saber, porque tem uma visão equivocada do que é o feminismo. A pessoa acredita que é uma coisa ruim, é uma ideia de que as mulheres são superiores. Isto é feminismo. É quando existe um ódio das mulheres em relação aos homens. Isto não é o que prega o feminismo. E essas visões estereotipadas também, essas imagens de mulheres com o braço com pelo e sentando em imagens e não sei o quê. Existem várias vertentes dentro do feminismo. E essa nem de longe reflete a maioria das feministas. Né? Eu acho que se a gente for pensar em feminismo, sem o mundo sem o feminismo, onde nós estaríamos? Sendo ainda dadas em casamento como objetos, moedas de troca. Né? Nós ainda não poderíamos trabalhar, não votaríamos, não poderíamos estudar, não votaríamos. Então, a gente pensar que em 1932, né, foi quando nós pudemos votar, foi o sufrágio aqui no Brasil. Se nós pensarmos que só depois acho que foi depois de 40, é que a mulher teve o direito a usar o cartão de crédito. A ter conta, a ter CPF. A ter CPF. Só depois de 1960, que foi o primeiro estatuto da mulher da mulher casada. Quando, então, a mulher pôde pegar um avião sozinha, porque a minha mãe, minha mãe já era viva, já ia para bailinho, mas se ela quisesse alugar um kitnet para morar, ela não podia sem a assinatura do homem. Não, a gente não precisa ir longe. Só a partir de 2002 que a mulher foi realmente considerada, né, um ser igual, autônomo, né, independente do homem. Porque até o Código Civil de 73 a gente ainda tinha aquela ideia da mulher como dependente do homem. Ser avalizada, né? A gente era segunda classe, era quase uma criança que não pensa. Não é? Exatamente. Então, é tudo muito recente. E o que incomoda as pessoas é essa necessidade de se desfazer das suas certezas. É isso que é desconfortável. Mas eu enxergava o mundo desse jeito e estava tudo certo. Estava certo para você. Sim. Né? Porque, de repente, essas situações, essas violências, essas discriminações não ocorriam com você. Isso em especial aos homens. E para as mulheres, muitas mulheres não conseguem perceber essas violências, porque naturalizaram essas violências. Não, o meu lugar é dentro de casa. E se o meu marido disser que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Muitas mulheres não têm referência que existe estupro marital, que a mulher não tem obrigação de ter relação com o marido tem que respeitá-la. E aí você trazer isso
confronta com uma série de crenças, até crenças religiosas. E isso é uma coisa que desagrada uma parcela da sociedade que tem interesse em manter as mulheres nesse lugar, de manter as mulheres afastadas do poder. E aí você entra dentro do estereótipo. Qual é a mulher ideal? A quietinha, a que não fala. A bela submissa do lar, né? A submissa. A recatada e do lar, né? E aí eu coloco a mulher nesse local, que é onde a grande maioria da nossa população, né, masculina muitas vezes, entende que é onde deve se estar. Sim. Porque também é mais fácil, doutora, a gente manipular quem está suscetível, quem tem menos acesso a informações. E quanto menos acesso mulher tiver, então, mais manipulada e manipulável ela vai acabar sendo. E mais sendo, violência ela pode sofrer sem ter sem uma reclamar. válvula de escape, né? E nós temos, dentro do fenômeno da violência contra a mulher, que também é muito incompreendido, e as pessoas ainda têm, muitas pessoas ainda repetem essa ideia de, mulher apanha porque gosta, fica... Mulher de malandro. Gosta de apanhar e tal. Na verdade, o que as pesquisas informam, primeiro, as mulheres não saem de relacionamentos abusivos por medo. O primeiro que está no topo, eu tinha medo que ele me matasse, eu tinha medo que ele matasse meus filhos. As pesquisas feitas com mulheres que sofreram violência, a primeira resposta é essa: por que eu não saí antes? Porque eu tinha medo que ele me matasse, medo que ele matasse meus filhos, né? E o segundo elemento é a dependência financeira. Então, você tem uma mulher que está ali dependente daquele marido, que precisa cuidar da sua família, e aí isso é muito jogado como moeda de troca. Ela apanha mais, ela se mantém ali porque os filhos dependem aquela ideia, daquele recurso ruim com financeiro. ele, pior sem ele, né? Exato. Que a gente é um ditado que a assim, gente é educado, eu né? cresci muitas vezes ouvindo isso em roda, né? De família e de conversas de conhecidos. Que as nossas avós falavam. Que a avós falavam, ruim com ele, mas muito pior sem ele. Porque naquela época a mulher divorciada era considerada prostituta. A minha avó se divorciou. Eu só descobri que ela era divorciada depois que ela morreu. Ela, como meu avô já havia morrido, ela proibiu a minha mãe de me contar, porque ela tinha vergonha de ser divorciada. Olha isso. Então, e esse fenômeno dessa atualização, isso desagrada muito quem tem interesse em manter as mulheres subjugadas. Então, incomoda muito que as mulheres falem, incomoda muito que as mulheres alertem outras mulheres sobre essa nova visão do tipo, você merece ser respeitada. Só o fato de você dizer isso para uma mulher, olha... É seu marido, mas ele lhe deve respeito. Você não é funcionária dele, você não é escrava dele. Ele lhe deve respeito. Existe uma relação de reciprocidade e de igualdade. Só o fato de você dizer isso já é uma coisa que desagrada uma parcela imensa dentro da sociedade. E aí, o que acontece? Veja, existe um problema que está posto, que gera uma série de consequências, dentre elas a violência e o feminicídio. E aí você tenta alertar a população a respeito disso, e aquelas pessoas que têm interesse, muitas vezes interesse financeiro, em manter essas pessoas, essas mulheres ali alienadas dentro daquele papel, aí elas fazem o quê? Elas criam uma narrativa dizendo, olha, o problema das famílias atualmente é o feminismo, porque as mulheres não querem mais obedecer seus maridos. E não reconhecem que esses maridos muitas vezes são violentos, não reconhecem que esses maridos estupram muitas vezes as suas esposas, que traem as suas esposas, que abusam psicologicamente dessas esposas. Então, assim, o mal que é infligido a essas mulheres, isso não é desconsiderado. Falado. Isso é naturalizado, isso faz parte, isso está dentro do normal. Como que pode ser normal? Uma mulher ter medo de sair de um relacionamento por medo de ser assassinada. Como isso pode ser normal? E muitas vezes não incomoda somente o gênero masculino da nossa sociedade, né? Nós temos a questão de incomodar a própria classe. Mas incomoda porque também. todo crescimento depende de um rompimento. Sim. Então, quando a criança ela vai crescendo, ela não tem dor nas pernas, porque os músculos têm que se romper, né? Então, quando a gente tenta mudar a sociedade, a gente tem que
primeiro quebrar estigmas. Quando você quebra a sua confiança, a sua crença, aquilo dói. Então as pessoas às vezes se agarram a ideias ultrapassadas, ideias antigas, para não sofrer. Demanda trabalho, demanda sofrimento, demanda você querer alcançar um lugar melhor, mas dói. Sim. Então é mais fácil você ficar quietinha no seu canto e aguentar o sofrimento que você já conhece. Ele vai me bater e amanhã vai estar tudo bem. Conheço. Eu já conheço esse sofrimento, já sei lidar. Do que ter que sair. Então é muito difícil romper esse ciclo de violência. E para a sociedade é muito difícil romper o patriarcado. Sim. Porque é um sofrimento que a gente já conhece. Não, e existe, né, esses homens que estão ocupando esses espaços de poder não têm interesse em sair de lá. Eles não têm interesse que as mulheres possam ocupar, que as mulheres possam trazer suas pautas, que as mulheres possam ser ouvidas. Exato. Porque muitas coisas que está se transformando dentro da nossa sociedade na atualidade se dá porque finalmente nós conseguimos ascender a esses espaços depois de muitos e muitos anos. E aí essas falas elas estão começando a ser ouvidas e isso está começando a reverberar dentro da sociedade. Existe um filósofo que ele fez uma pesquisa para entender qual é o sentimento que faz com que a sociedade efetivamente mude. E aí as pessoas ficam, eu acho que é a vaidade, eu acho que não sei o que e tal, não sei o que. E ele chegou à conclusão que o sentimento que faz com que as pessoas mudem, que uma sociedade ela se transforme, é a vergonha. É a partir do momento em que as pessoas elas tomam consciência que aquela postura, aquela conduta, ela é inaceitável, elas passam a sentir vergonha de agir daquela forma, é só nesse ponto que a história muda. Que a história, ela realmente avança. Isso foi assim ao longo da conquista contra a escravatura. Exato. Assim foi indo. O Brasil foi o último, né? Portugal e Brasil. E eles só mudaram porque o mundo inteiro tinha mudado e a Inglaterra estava pressionando porque eles não podiam mais fazer negócios que estavam envergonhando o fato deles estarem. Naquele momento era um atraso. Então a gente tem que ter essa visão, né? É sempre as primeiras pessoas a falarem, sempre as pessoas que estão se colocando nessa linha de frente, de trazer essas informações, elas são sempre as primeiras a ser atingidas, como numa guerra, né? Vem aqueles batedores aqui que são os que morrem em geral. Então a gente tem que estar consciente disso. A gente vai apanhar bastante, vai ter um monte de gente que vai falar várias barbaridades, mas a gente tem que ter a tenacidade e por isso a importância de estarmos juntas, de estarmos reunidas em rede, em uma rede de apoio. Que seja uma rede forte o suficiente para que essas mulheres tenham resiliência para se manter nesses lugares. Porque nós sabemos, nós tivemos o exemplo da Érica Malunguinho, Mônica, a Sâmia, a Manuela Dávila, duas grandes lideranças que saíram da política, porque não aguentaram a violência política de gênero. Eu lembrei da Sâmia porque ela sofreu uma violência agora há pouco, recentemente. Exato. Não, e a doutora Luísa Erundina também. Enfim, a violência política de gênero é uma realidade. Então, assim, estarmos em rede, estarmos reunidas e nos apoiando mutuamente é algo revolucionário. Acredito muito nisso. Bom, acho que nós já ultrapassamos nosso tempo. A plaquinha dos 5 minutos já subiu umas 3 vezes. E a gente não parou Estamos de falar, aqui ainda. Então, eu queria agradecer novamente a doutora, a Adriana Cecílio, diretora nacional da Coalizão Nacional de Mulheres, mestre em Direito Constitucional, professora universitária e advogada. Obrigada por estar aqui conosco, o seu tempo. Convidar também a todos que sigam o Instagram, tanto da Digital TV Instituto, né, Instituto Digital TV, como da Coalizão, que é @coalizão_ nacional _ mulheres, tá bom? E as mulheres que queiram participar, conhecer mais, nos sigam, nos procurem lá. Eu também faço parte da Coalizão, estou muito feliz de ter a Adriana aqui comigo, né? E ela vai fazer parte. Né? Vamos trabalhando, estamos trabalhando juntas. Vamos juntas. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada obrigada. pelo convite. Amiga. Obrigada.